Bom, galera, quase 8 anos atrás eu estava realizando um dos meus grandes sonhos de vida, que era me mudar para a Europa, né? E isso aconteceu através da oportunidade que minha universidade no momento tinha em comparação com universidades francesas, né? No caso, a UFBA tinha cooperação com algumas universidades através de um programa chamado Braftec, que fazia esse intercâmbio, né, de engenheiros entre Brasil e França. E aí eu tinha a oportunidade de ir ou para Toulouse ou para Grenoble, que ficava nos Alpes franceses. Eu decidi ir para Grenoble. E bom, foram 7 anos, né? Vão ser completar 8 anos agora de Europa. E muita coisa aconteceu, dentre elas encontrar o primeiro emprego, formar os amigos, namorada, comprar apartamento e até a recente aquisição da nacionalidade francesa que aconteceu no ano passado, né? São muitas coisas para compartilhar, mas hoje aqui nesse vídeo eu queria dar um enfoque mais sobre como é a vida profissional na França, como o francês enxerga o brasileiro e como você pode, talvez, adaptar um pouco o seu plano de vir para a Europa e fugir um pouco do Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido e pensar em uma que é, sem dúvida, uma das grandes potências históricas, mas ainda reside atualmente como protagonista nesse cenário tecnológico. Vem comigo? E tudo começou assim, né, galera? Finalmente desembarquei lá em Grenoble, nos Alpes franceses, para estudar nessa universidade que era bem renomada. Eu não sabia o quão renomada ela era até chegar lá, e ela era bem conhecida na área de matemáticas e de computação em geral, né? E aí logo no segundo mês, né, de universidade, houve uma feira de estágios. No caso, as empresas vinham, né, com seus estandes para tentar atrair aqueles talentos. E bom, eu descobri que no programa que eu tinha, né, com o Braftec, com a CAPES, no caso, existia uma cláusula que permitia a extensão para fazer estágio, né? Fui atrás desse estágio e acabei encontrando, na verdade, um emprego. O primeiro encontro foi realmente muito, assim, fluido para mim. Foi uma entrevista técnica, né? E depois uma entrevista mais de system design. Então era uma coisa, era mais código, e no segundo momento era mais resolução de problemas no nível mais arquitetural. E foi assim, muito simplesmente 3 meses eu estava bem integrado na universidade, eu tinha feito amigos, eu tinha uma promessa de contrato para depois que eu terminasse a universidade, no caso esse ano letivo, e já tinha até namorada e tudo. Então foi assim, primeiros 3 meses não podia nunca imaginar uma integração tão rápida. E parte do que eu olho assim para trás hoje, né, depois de ter morado em vários lugares na França, é que as pessoas focam muito direto para as capitais, né, da Europa, e desprezam até a importância da integração gradativa, né? Então eu acho que o fato de ter ido para uma cidadezinha menor me ajudou bastante para entender, para me conectar, né, para estar numa escala que eu pudesse realmente participar mais ativamente daquele lugar. Isso me ajudou bastante. Então, essa é uma primeira dica que eu dou para vocês, né? Não fique só focando nas grandes cidades, nas grandes capitais, porque existe também um lado benéfico de estar dessas cidades menores, que é o fato de integração, né? E isso é muito importante quando a gente está saindo de um país e indo para uma outra cultura, para um outro lugar, né? E naquele momento eu ainda era um pouco ingênuo, sabe? Eu não entendia o real poder e importância que a França tinha na área de tecnologia de informação. E eu posso te dizer, depois de 7, 8 anos morando aqui, que sem dúvida a França é um dos principais hubs de tecnologia da Europa e, quem sabe, certamente do mundo. Em 2021 eles bateram a própria meta de criação de unicórnios, que são as empresas acima de 1 bi de valuation. A França é consecutivamente 2022, 2023 e 2024 o país que mais recebeu aporte externo na área de VCs, isso dentro da Europa, né, batendo até o próprio Reino Unido, a Alemanha. Isso diz o quê? Que existe muito dinheiro, muito investidor e muito interesse, né, de apoiar essas empresas baseadas na França, na área de tecnologia. Consequentemente, criação de emprego, né, salários altos e etc e tal. Daí você tira toda a consequência do cenário, né. Existe também grandes empresas bem posicionadas até para tecnologias de ponta, como a Mistral AI, né, fornece modelos open source. Ela é francesa, ela está em Paris, acompanhando de perto o desenvolvimento deles. E, enfim, várias iniciativas também governamentais, como o French Tech, né, que eles chamam, uma iniciativa governamental para atrair
talentos, né, para a França, para trabalhar nessas áreas. Até a própria Station F, que vamos dizer, é um negócio assim, um aglomerado de startups, é como se fosse um coworking, co-living para startups, é um negócio assim enorme. Vou botar aqui a descrição, né, algumas referências sobre esses lugares, e é muito importante você pensar sobre isso, né, como o governo vê a importância da tecnologia de informação, né. A França é, sem dúvida, um dos países que eu vejo falar mais frequentemente sobre a importância dessa área, está ali sempre investindo, tentando atrair talentos, tentando criar um ecossistema, né, que seja atraente, né, para essas pessoas que vêm de fora para virem trabalhar nela. Então, sem dúvida, sim, a França é um ótimo lugar e uma potência interessada em atrair talentos de fora para trabalhar na área de tecnologia de informação. E como o francês enxerga o brasileiro, né? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. No âmbito profissional, na verdade, o brasileiro ele é visto como muito espontâneo, muito criativo, pessoas muito abertas, né? Mas tem uma coisa, isso só vira respeito de fato quando você mostra que essas qualidades elas têm valor e elas geram valor no contexto de trabalho, né? Então, até no início eu tive muitas dúvidas, né? Até uma própria síndrome do impostor, do viralatismo, como se chama, né? De não me sentir legítimo de estar liderando uma equipe ali de 8, 10 pessoas, quando aconteceu isso em Paris, né? E aí, um certo dia, com um feedback espontâneo de um dos desenvolvedores mais influentes da equipe, né? Chegou para mim e ele fala: Tássio, na verdade, a gente respeita bastante e nós franceses, a gente acabamos brigando muito entre nós. Então, quando você vem com a outra cultura, com a outra perspectiva, com a outra forma de abordar o problema, a gente, na verdade, fica curioso e gosta muito disso, né? A sua forma de levar as coisas mais para o âmbito emocional, de se importar como foi realmente o nosso final de semana, como está o nosso humor, né, a nossa saúde, isso toca muito na gente, a gente acaba trabalhando com um certo respeito diferente com você, né? Ele fala: até nas sprints mais estressantes, você está sempre com um sorriso no rosto, e isso acaba nos inspirando muito bom, nem tudo é tão crítico, Tássio, que é o líder, ele tá dando risada, então tá tudo ok. Então, de uma certa forma, eu inspirava por esse lado mais, sabe, emocional, com o meu sorriso, mas isso leva tempo até você inspirar dessa forma, né? Isso não foi só pelo sorriso, né? Existe muito trabalho também, duro, e com o tempo eles vão entendendo o valor, né, dessas qualidades, né? Até as pessoas falam a gambiarra brasileira, né? Ela é bem vista quando bem aplicada, né? Às vezes você tá ali com um problema pequeno, né? E aí vem 3 europeus, diversas nacionalidades, com soluções over-engineering, e a coisa tá ali doendo no cliente agora. Cara, gambiarra. Vamos aqui aceitar o débito técnico, entendeu? Botar a coisa para rodar, em 2 dias a gente pensa aí qual é o plano de contingência e a funcionalidade final vem depois, né? E esse pensamento, assim, sabe, de lidar até com o débito técnico, que vem muito também de lidar com um país, né, de lidar com a sociedade que está sempre faltando alguma coisinha, isso é uma riqueza, mas que você aprende a aplicá-la no momento certo, né? Então, no contexto onde tudo está muito planejado, tudo é muito pragmático, tudo é muito frio, como você encontra esse espaço para colocar essa energia mais de fluidez, de criatividade, de emoção, né, de solução prática, né, nesse ambiente? Porque certamente, em algum momento isso é necessário e vai surgir o seu momento, né? Vai surgir o seu momento de aplicá-la da melhor forma. E as pessoas vão observar isso e vão te parabenizar também por isso. E bom, se você está pensando em se mudar para a França, começar a sua carreira por aqui, eu tenho 3 dicas assim bem básicas e importantes, né, para te dar. A primeira é: invista no francês. Fale francês porque, invariavelmente, as vagas vão estar dispostas nesse idioma, né? Então, é aí que o ecossistema sobrevive. Então, não adianta pensar em focar só no inglês, que isso não vai rolar. Isso vai ser um atrito muito grande. E até por questão de integração mesmo, você vai sofrer bastante, né? E, bom, o francês está para além da França, né? Você tem ali países como Suíça, né? A região ali de Lausanne, muito rica e com muita startup que vai também falar francês. Você tem alguma parte de Luxemburgo, você tem uma parte da Bélgica, né, muito grande, que vai falar francês também. Então tem muitos mercados europeus também que vão valorizar você ter o francês como língua, né? O segundo ponto seria: tenha uma base teórica. O que eu quero dizer com base teórica é o seguinte: eu não sei de que background você vem, de quantos anos você estudou, teorias, né, ou a parte mais
teórica da programação, da computação, mas isso acaba sendo um pouco importante até por ser estrangeiro. Eu lembro que nas primeiras reuniões eu tive alguns embates, né, para defender o meu ponto de vista, e o francês ele é muito, tá, vamos lá falar então de teoria, né, e eu acabei em conversas sobre redes, né, em conversas sobre métricas de qualidade de software, coisas que, sabe, sem o embasamento da universidade seria um pouco difícil de manter aquela discussão. Até o próprio mercado, né, ele valoriza bastante essa questão de que universidade você vem, sabe, de o que é que você estudou. Então essa parte acadêmica, assim, da formação, ela ainda é muito valorizada na França. Então, se você não teve universidade, você não teve acesso a esse conteúdo, eu recomendo que você estude, né, se aprofunde mais nas decisões, que você possa explicar o porquê dessas decisões, dessas estruturas que você trabalha, dessas arquiteturas que você trabalha. Acho que esse é um ponto bastante importante, né? E o terceiro seria comunidades, né? Participe de comunidades em francês, né? Seja no Reddit, no LinkedIn, né? Comece a adicionar programadores ou caçadores de talento. Me adicione no LinkedIn, né? A minha rede é basicamente 50% francês, 30% inglês e 20% português e espanhol, né? Então, crie esse ambiente, produza com o tempo conteúdo em francês, pode ser escrito no primeiro momento, mas alguma coisa que você vá quebrando essa barreira de risco, né, sobre o francês te contratar, que no primeiro momento é, de fato, a língua. Ah, será que ele fala? Será que ele não fala? Eu acho que essa é a primeira coisa a ser quebrada na cabeça do recrutador, sabe? Então, domine um ambiente, entre no ambiente, né? Tenha base teórica que com essas três coisas, bom, você já passou bastante confiança, certo? Para o recrutador. E é isso, galera. Assim como qualquer outro país, a escolha de vir para a França, né, é sobre entender quais são os traços, né, dessa cultura. Elas realmente encaixam com a vida que eu quero ter, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, o fato de eles priorizarem muito a questão do equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. Isso é importante para você, não é? É uma sociedade muito politizada que vai estar ali sempre buscando, interagindo sobre as questões de mais conforto, né, para o empregado e tudo mais, e batalha realmente, vai às ruas, né, para protestar quando necessário. Então, você tem que entender, né, esses são traços de um lugar que eu quero viver, essa é uma sociedade que eu acredito, é algo para se pensar, né. E você não precisa se encaixar em tudo, né, no final você precisa também trazer o seu lado bom e raro de ser brasileiro, né, nesse mundo, que é a empatia, a criatividade, a resiliência, né? Tudo isso tem seu valor, desde que você saiba o momento e a forma de aplicar e comunicar esses valores, né? Então, eu queria saber de você agora, você toparia vir para a França? Qual a sua relação com a França? E o que é que você não sabia sobre a França que agora você, caramba, é assim? Enfim, esteja livre para comentar, para me adicionar no LinkedIn. Gostei muito da galera que me adicionou no LinkedIn, mandou até a sugestão que veio para esse vídeo, que veio do Mário. Muito, muito obrigado, Mário. E estou aí aberto para novas sugestões e pretendo fazer vídeos mais frequentes nas próximas semanas, tá certo? Grande abraço, fiquem bem e até a próxima.